construa duvidando aquilo que você construiu crendo. Foi crendo em Deus, na sua palavra, investindo no seu relacionamento com Ele que você criou essa força, esse equilíbrio espiritual, emocional, esse casamento, a família, a vida profissional. Tudo se constrói crendo e tudo se destrói duvidando. Por isso, faça a escolha de continuar crendo, mesmo em meio às dificuldades, às decepções, às perseguições, mesmo em meio aos momentos que a gente não entende muitas coisas, façamos a escolha de continuar crendo, porque crendo a gente constrói, duvidando a gente destrói. A escolha é nossa, faça a sua. Eu quero que você fique bem informado acerca do episódio de hoje, que é o 8º, sobre luxúria. Preste atenção. Esta semana, em Enfermos na Alma. Desejo sexual intenso e desenfreado também está relacionado com posse e ganância. A luxúria tem como foco agradar a si mesmo e muitas vezes leva a ações prejudiciais para realizar os desejos da pessoa sem levar em conta as consequências. Acompanhe hoje, no programa Obreiros em Foco, os males causados pela luxúria. Informe os membros da sua igreja para que assistam também. Pois disse o Senhor Jesus, de graça recebestes, de graça dai. Você, os seus familiares e membros da sua igreja devem estar atentos para este 8º episódio dos Enfermos na Alma, que fala sobre a luxúria. O Bispo Antônio já está aqui em estúdio para responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp, que já está à sua inteira disposição através do número 953392828, 0 operadora 11. 953392828. Bispo Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Bispo Júlio, boa noite a todos que estão ligados. Nós estamos aqui, então, à sua disposição. Ao término do programa de hoje, estaremos intercedendo pelos obreiros, pelos colaboradores, CPOs e membros de todos os grupos da Igreja Universal no Chile. Inclusive, se você tem aí já o seu cinto de linho, prepare o mesmo para o momento da oração. Inclusive, eu vou agora lá na central de atendimento falar com o pastor Felipe. Felipe, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Você já se encontra aí com a equipe de auxiliares aqui do Templo de Salomão, levitas, esposas de pastores, à inteira disposição do telespectador, do ouvinte que está afastado ou que tem um familiar que está afastado e que precisa de resgate para que ainda neste sábado ele possa estar já participando da reunião dos discípulos. Boa noite, Bispo Júlio, boa noite, Bispo Antônio, todos que nos acompanham nesse momento. Exatamente, Bispo, como descreve o livro de Jó, lá no capítulo 33, achei resgate. Se você é essa pessoa que precisa de resgate, você pode ligar agora, o número aparece aí para você, na operadora 11 3573 3535. Como vocês podem acompanhar, aqui está a equipe de fé, pastores, esposas que estão atendendo essas pessoas, Bispo, que estão precisando desse resgate. E se essa pessoa é você, basta uma única atitude. Você ligando, você vai receber essa palavra de fé e o resgate vai chegar até você. E nós vamos acompanhar agora o resgate de uma destas muitas pessoas que ligaram aqui para o programa Obreiros em Foco, lá de Alagoas. O pastor Sebastião, responsável pelo trabalho com os obreiros, colaboradores e CPOs no estado de Alagoas, nos enviou esse resgate do casal, o Sérgio e a Giane. Atenção. Olá, Bispo, nós estamos saindo aqui da Catedral de Alagoas, aqui de Maceió, indo numa cidade aqui da região metropolitana, fazer um resgate. Nós vamos até um casal que foram obreiros e que está precisando de resgate. Vamos pegar a estrada agora. Vamos lá. Nós chegamos aqui na porta da casa do Sérgio e da Giane. Os dois
foram obreiros e que estão afastados. Eles precisam de resgate. Nós vamos agora entrar na casa deles e conversar com eles para saber a situação, como que eles estão passando. Vamos lá. Eu estou aqui na casa do Sérgio e da Jeane. Os dois eram obreiros, não tem muito tempo não, mas hoje eles já não são mais obreiros. Porém, nós estamos aqui por causa da alma deles, viemos resgatá-los. E eu gostaria de fazer um convite para você, Sérgio, para você retornar, né? Se firmar na presença de Deus. E ainda hoje, se possível, vocês estarem na reunião, se precisarem, se vocês acharem que será necessário batizar nas águas, se batizar nas águas, porque é importante. Você ficou quanto tempo como obreiro? Ia fazer 3 anos já. 3 anos. E você? Em média 1 ano. 1 ano, né? Então, como está sendo para vocês, por exemplo, ter deixado de serem obreiros? Vocês estão percebendo uma diferença? Como é que é hoje para vocês? Fala aí um pouquinho, você. Para mim está sendo diferente, né? Porque eu já era acostumada a estar ali estudando na obra de Deus. Aí para mim está sendo muito diferente. Não está sendo igual como era antes, né? E você, Sérgio? Você ficou quase 1 ano como obreiro, né? E aí, como é que tá? Há uma diferença hoje? Como é que é? Existe, com certeza. Uma diferença enorme, né? Antes eu tinha uma paz enorme, agora é culpa, né? Culpa. Quer dizer que há uma culpa, né? Há uma condenação, há uma voz que está sempre levando a condenação para vocês. É isso? Sim. Pois é, hoje a gente vai tirar isso. Porque Deus não condena. Pelo contrário, Deus perdoa. E Ele já perdoou vocês. Tanto é que estamos aqui. Viemos aqui pela alma de vocês. Não é pelo título, não é pelo que vocês eram obreiros, nada disso. Nós estamos aqui pela alma de vocês, que é mais importante do que tudo. Então eu vou fazer uma oração para vocês agora, vocês aceitam? Sim. Para que vocês retornem para a fé, se firmem na fé e voltem ainda hoje para a casa de Deus. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, o resgate chegou a este casal. E toda força maligna que tem amarrado, que tem impedido deles se firmarem na tua casa, sejam queimados, sejam amarrados, em nome de Jesus, saia todo mal. Meu Deus, que o Senhor dê força para eles, que eles não venham, meu Deus, estar preocupados com títulos, o que eles já foram, não, mas o importante é a alma deles, é a salvação da alma deles. Eu os abençoo e determino, meu Deus, que eles se voltem, se firmem na tua presença a partir de agora, pois o resgate chegou até eles. Vocês creem? Então, Deus abençoe. Eu tenho certeza que a partir de agora essa condenação já saíram de vocês. Deus abençoe. Sérgio, né? E da sua esposa de volta à casa do pai. Assim como ela segura em mãos esse bebê, esse recém-nascido, você, Sérgio, a sua esposa, Jeane, vocês estão nos braços do pai. Conte com as minhas orações a partir de hoje. Estamos juntos nesta guerra e vocês brevemente vão estar fazendo também a obra de Deus. Bem, neste sábado nós estaremos realizando aqui a reunião dos discípulos com a presença de todos os obreiros, como é comum, mas especialmente do grupo jovem. O Força Jovem Universal estará conosco, sendo apresentado, e nós estaremos dando uma orientação específica para os membros do Força Jovem Universal. Inclusive, eu tenho recebido gravações dos responsáveis do Força Jovem Universal nos blocos e nos estados do Brasil. Vamos acompanhar este. Olá, Bispo Júlio, nós estamos aqui com os coordenadores do bloco São Bernardo!
Estamos na expectativa para esse sábado estar presentes no Templo de Salomão às 18 horas, na reunião de discípulos, com toda a galera de... Serraria com toda a força. Parque Espacial na expectativa. Toda São Pedro com toda a força. Ferrazópolis junto e misturado. Piraporinha na fé. E toda a galera aqui da Catedral de São Bernardo da região, nós estaremos com toda a força nessa reunião de discípulos, sábado agora, às 18 horas, e convidamos você da FJU de todo o Brasil para acompanhar com a gente. Um forte abraço aí para o coordenador, os coordenadores do Bloco de São Bernardo, do Força Jovem Universal. Bem, vamos à primeira pergunta? Vamos lá, bispo. Por favor. Olá, meu nome é Valéria, eu sou do Bloco de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. Bispo, eu gostaria que o senhor me tirasse uma dúvida. Porque em 1 Samuel, no capítulo 28, está escrito que Saul consultou uma médium e que essa médium teria recebido o espírito de Samuel. E eu gostaria de saber, realmente essa médium recebeu esse espírito? E haveria algum propósito para que ela recebesse esse espírito, já que Samuel já estava morto? Ou esse espírito, ele é um espírito enganador? Eu aguardo a resposta. Que Deus abençoe a todos. Claro, que Deus abençoe também a todos que estão ligados aí conosco. E você mesma respondeu, né, na sua própria pergunta. De fato, o espírito é enganador, né? Porque é sabido que as pessoas que morrem não voltam, né? Então, como é que a médium pode ter recebido o espírito e logo do homem de Deus, né? E ainda que não fosse, o espírito não volta, os mortos não voltam, né? E conforme a referência que você diz aqui, 1 Samuel capítulo 28, do versículo 3 ao 19, conta exatamente essa história verídica, é óbvio, da consulta de Saul a médium. E ele só foi procurar a médium exatamente porque ele estava mal espiritualmente. Então ele acreditava que a médium podia trazer de volta o espírito de Samuel. O bispo Macedo, aqui exatamente nessa passagem, né, ele esclarece isso, eu vou ler. Aqui ele fala a respeito disso. Temendo os filisteus, Saul consultou ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Se o rei tivesse se humilhado, com certeza Deus o teria atendido. Veja só. Tomado pelo desespero, Saul recorreu a uma médium, imaginando que obteria resposta por meio do espírito de Samuel. Olha o engano de quem já estava mal. Mas seria isso possível? Se fosse, o Eterno, nosso Deus, não teria condenado esse tipo de prática. Aí tem aqui a referência, Deuteronômio 18, versículos 10 e 11. Na verdade, o diabo enganou Saul ao se passar por Samuel. Está vendo aí? E ainda lhe decretou um final de vida trágico. Os deuses, né, que trata aqui um dos versículos, subindo da terra, vistos pela médium, nada mais eram que espíritos enganadores. Consultar uma adivinhadora foi um dos pecados que levaram Saul à morte. Então, quem morre não volta. Aí a atitude de Saul em procurar essa médium é porque ele estava desesperado e ele estava completamente perdido espiritualmente. Assim como hoje acontece com as pessoas que estão desesperadas, perdidas, achando que vão encontrar os seus familiares que se foram. Então elas são enganadas. O diabo engana pelo sentimentalismo do ser humano. Então fica aqui uma dica: quando a pessoa está emotivamente afetada, ela não tome decisões em cima de sentimentos, em cima de frustrações. Quando você estiver sentimentalmente afetado, seja positivamente, está muito alegre, muito feliz ou triste por causa de uma decepção, não tome decisões. Busque a Deus, deixa Ele te equilibrar, deixa Ele falar contigo, porque tomar decisões em cima de um momento tanto positivo, aparentemente, você está muito alegre, você começa a decidir coisas em cima daquela alegria, aquilo vai passar e pode ser que você se arrependa mais tarde. Como também negativamente. Estou angustiado, desesperado, eu estou triste, eu me aborreci,
eu vou tomar uma decisão, às vezes uma decisão importantíssima, você pode se arrepender. Isso acontece, inclusive, com muitos casais que se separam no momento em que um ofende o outro, estão abalados. Então, temos que confiar em Deus, depender somente dEle e entender, né? Sermos maduros para entender o que a palavra de Deus nos ensina. Quem morreu não volta, isso você tem que consultar, esse sim é o Altíssimo. Como está escrito, iremos a eles, mas eles não virão a nós. Estamos trabalhando para que quando você morra, você vá e esteja com Deus e com aqueles que foram para Deus, e não com aqueles que foram para o inferno, uma vez que o inferno não foi criado para o homem, está escrito, senão para Satanás e seus demônios. Mas tem gente que recusa a salvação, recusa a Deus e, consequentemente, pratica a feitiçaria, o ocultismo, o satanismo, a magia negra, a magia branca, ou, estando vulneráveis emocionalmente, como falava o Bispo Antônio, tomam decisões e acabam gerando outros problemas e até piores do que os que estão enfrentando atualmente. Bem, nós vamos agora acompanhar a entrevista da obreira, a senhora Durvalina, ela lá de Goiás, que tem 89 anos, mas ainda assim ela não baixou a guarda, ela não se acomodou na fé, mas está ativa e evangelizando. Preste atenção. Muito bem, nós estamos aqui na Catedral da Fé, em Goiânia, no estado de Goiás. E eu estou aqui com a dona Durvalina. Dona Durvalina, a senhora tem quantos anos? Eu vou na Costa, 18 de 8 e 32. De 32, então a senhora tem 89 anos. 89 anos. Qual o estado que a senhora chegou na Igreja Universal? Foi aqui em Goiás? Foi aonde? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, lá no Coreto. No Coreto. Então, ela está me dizendo, foi bem no início da Igreja Universal, lá no Coreto, e ela chegou lá e conheceu o Senhor Jesus, e ela está aqui com o jornal A Folha Universal nas mãos. Ela é obreira da Igreja Universal. A senhora lembra quantos anos de obreira a senhora tem ou não? Eu fui levantada obreira logo no início. A senhora está com a Folha Universal aqui, a senhora sai para evangelizar, é isso? O que faz a senhora? É alguém que pede, alguém que manda a senhora evangelizar? Não, eu recebo a voz de Deus, né? Que ele que toca na minha mente, que comigo evangelizar, né? E a senhora gosta, a senhora sente bem, por quê? Me sinto bem, porque aí o quê? Estou levando a palavra de Deus para as pessoas que sofrem também, né? E um dia também a senhora estava sofrendo? Um dia estava Graças a Deus, Deus libertou a senhora. Hoje só está salva. Pela idade que eu tenho, eu ando no sol, na chuva, no céu. Não tem canseira, só não deixa se levar pelo cansaço. Não sinto. Está na fé. Então é um grande exemplo para todos nós. Dona Durvalina, obreira, há muitos anos. Então a senhora vai até o último dia, até o último suspiro. Enquanto vida eu tiver, eu vou trabalhar para Jesus. Deus, toca aqui. Deus abençoe a senhora. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Braga, senhora Durvalina. Um forte abraço para a senhora, para a sua família, para todos aí em Goiás. Que a senhora siga nesta fé, nos dando exemplo, né, e lições de vida. 89 anos evangelizando. Ela tem feito uso do Folha Universal. Tem sido um instrumento de guerra para ela. Já que ela não faz um programa de televisão, um programa de rádio, né? Já que ela não tem ou não faz uso das redes sociais, mas ela tem boca, tem pés, tem mãos e vai à guerra com a evangelização do Folha Universal. Inclusive, na página 8, informa, você entende de política? Essa página aqui, eu tenho um carinho muito grande, fiz questão de publicar esta matéria para que eu também pudesse aprender e entender um pouco da política, né, no nosso país, né? Os 3 poderes, e aqui você vai entender sobre quais as responsabilidades dos ocupantes de cada cargo político, como o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, o deputado federal, né, o legislativo, né, o judiciário, o senador, até o presidente. É importante que você leia essas 2 páginas, esteja então devidamente orientado. Na página 10, panorama, resultados de estudos científicos podem surpreender você. Tempo livre de sobra é bom mesmo? É a pergunta, né? Você vai saber.
como fazer uso devido do seu tempo, uma vez que todos nós temos o mesmo tempo, são 24 horas para todos. Bem, se você ainda não adquiriu o Folha Universal desta semana, ou adquiriu e não leu, leia o seu exemplar e depois de absorver o espírito da palavra de Deus, os casos verídicos e os ensinamentos práticos aqui, as matérias educativas, use o mesmo para evangelizar alguém. E se você tem condições de patrocinar um fardo, eu quero pedir a ajuda de você que tem sido abençoado. Deus tem lhe abençoado, não lhe falta nada, pelo contrário, tem sobrado. E você pode doar um fardo com 125 exemplares, fazendo uma doação de R$370. Então, faça aí agora a sua transferência. Nós vamos colocar em cada cesta básica que vamos estar distribuindo até este próximo domingo, junto com cada cesta básica, um exemplar do Folha Universal. Eu vou pedir para o Anderson colocar em tela cheia, você pode tirar uma foto e depois, com calma, você faz a sua transferência, mas, claro, nunca abra mão de levar o comprovante ao altar, que é a parte espiritual. E quero também, agora mesmo, lembrar a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs, evangelistas, membros de todos os grupos da Igreja Universal, que façam a escolha de sempre fazer as suas doações, apresentar as primícias e viver os propósitos de fé e cumprir com os mesmos de forma online, que é mais segura para você e para todos nós. É menos trabalho, inclusive, para a gente, que não tem que lidar, manusear dinheiro. Na central de atendimento nós temos o pastor Felipe, da web. Ele está aí com uma equipe de auxiliares, levitas e esposas para realizar o resgate aqui no Templo de Salomão, à sua inteira disposição. Felipe, pessoas já ligaram, já pediram resgate? Sim, bispo. Temos aqui agora, nesse momento, o caso da Selene. Ela é da Bahia, ela se afastou há 2 anos, tem vários problemas no casamento, tudo que faz dá errado, vira confusão, brigas a todo momento. Ela diz e complementa: estou completamente endividada e com problema na justiça. Como também a Solange, daqui da região de São Paulo, ela diz: estou afastada há 5 anos, com início de depressão. Estou completamente desesperada, bispo, sofrendo muito e não consigo ser feliz. Ora, Solange, você sabe, como muitos também que nos acompanham, que a depressão é o sinal da ausência de Deus na vida da pessoa. Muitos casos têm aumentado, principalmente nesse período de pandemia. Então, Solange, você que nos acompanha, como as demais pessoas, aproveite esse momento. Nós teremos a reunião dos discípulos, sábado agora às 18 horas, como também nós enviaremos até você o resgate para que você possa ter forças, lado a lado com esses que irão visitar você, para trazê-lo de volta para a presença de Deus. 3573-3535, 0 operadora 11, é o número da central de atendimento, onde se encontra agora o Felipe, pastor Felipe, com a equipe de auxiliares, esposas e levitas aqui do templo. Inclusive, ele vai entrar em contato com vocês que pediram resgate, confirmando assim a sua presença, seja aqui no Templo de Salomão, neste sábado, às 18 horas, ou no Templo da Universal, aí no seu estado, neste sábado, na reunião dos discípulos. Inclusive, agora, nós vamos acompanhar algumas experiências dos que participaram na última reunião dos discípulos em diferentes estados do Brasil. E se você ainda não registrou a sua experiência, você que voltou, se batizou, foi batizado com o Espírito Santo, aqui, por exemplo, sábado passado, várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e, graças a Deus, os frutos do Espírito Santo têm ficado em evidência após essa reunião dos discípulos. Essas pessoas já não são mais as mesmas e elas vinham buscando já algumas há anos, outras estavam voltando. Conta pra gente a sua experiência, deixa aí o seu registro nas redes sociais. Agora, vamos acompanhar essas experiências. Meu nome é Cirlei, essa reunião para mim foi um renovo. E assim como Daniel, na sua velhice, permanecia forte, assim nós também devemos ser fortes, porque o Grupo Caleb é forte.
me chamo Mateus, sou aqui de Campos dos Goitacazes e acabo de sair da reunião dos discípulos com a consagração do Grupo Caleb. E saio dessa reunião renovado, ainda mais depois da leitura do livro Eis-me Aqui, que mostra como devemos servir a Deus de fato e de verdade, da maneira que Ele deseja e não da maneira que nós achamos que temos que servir. A reunião de hoje foi um renovo muito importante, saio dela renovado e fortalecido ainda mais para servir a Ele de fato e de verdade. Olá, meu nome é Paula, sou obreira da Catedral de Belém do Pará. E a minha experiência de hoje, da reunião dos discípulos, é saber que eu sou filha de Deus. Me torno filha quando eu me coloco à disposição, quando Ele confiou em mim o Espírito Santo. E Ele diz que Ele é comigo, não importa as circunstâncias, tribulações e o dia a dia que a gente acaba passando. São experiências, na grande maioria, que são de dificuldades, perseguições muitas das vezes, mas Deus Ele nos testifica que quando Ele nos escolhe, quando nós nos colocamos à disposição em obedecê-lo, em servi-lo, em tudo, em todo momento, Ele é conosco. Então, a cada sábado é uma reunião que eu tenho uma experiência diferenciada. Eu consigo ter momentos íntimos com Deus. E eu consigo permanecer dessa forma se a minha intimidade com Deus ela for dia após dia. Olá a todos, meu nome é Ana Cristina, eu sou obreira aqui da Catedral de Palmas, no estado do Tocantins. Eu acabei de sair da nossa reunião de obreiro. E hoje a nossa reunião de obreiro foi muito boa e muito esclarecedora. Nós aprendemos a sermos servos como Jesus foi servo, nos espelharmos nele, para a gente poder de fato honrar a Deus, até mesmo nos mínimos detalhes e principalmente no ganho de almas. Isso é algo que eu vou levar para a minha vida. Olá, meu nome é Luiz Roberto, eu sou obreiro aqui da Catedral em Belém do Pará e vim esta noite participar da reunião dos discípulos, reunião muito forte, muito abençoada, e o que chamou minha atenção nesta reunião foi o fato de, conforme o livro Eis-me Aqui fala, uma passagem em relação a Deus ter enviado o Senhor Jesus para o resgate da humanidade, dos perdidos, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, de suma importância, e nos remetem hoje como obreiros a também fazermos esse sacrifício de resgatar essas almas perdidas, aflitas, desesperadas. E eu faço parte também do Grupo Caleb e a consagração também foi fantástica, senti-me renovado, com as forças renovadas para buscar as ovelhas perdidas. E nós fazemos parte desse grupo, um grupo muito forte, onde resgatamos as pessoas da melhor idade, damos assistências em todos os sentidos, fazemos acompanhamento espiritual. E isso é que eu tenho a dizer em relação ao Grupo Caleb. Estou muito satisfeito nessa noite em ter participado dessa reunião. Meu nome é Rosiane, eu faço parte do Grupo Caleb como voluntária do Ler e Escrever e da ginástica laboral. Mas eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência, a reunião de servos, que hoje realmente, com sinceridade, pela primeira vez eu tive a certeza que eu fui tocada pelo Espírito Santo. Quando o pastor pregou, como você faz quando lhe perguntam, você indicaria quem para fazer tal serviço? Sempre apontamos para o outro. Mas hoje eu aprendi que é eu, eis-me aqui. Não apontando ao outro, mas eu me colocando à frente para Jesus. Eu me colocando para servi-lo. Então foi muito forte esse encontro. E realmente, eu pensava que eu já tinha tido. Mas hoje, foi muito forte. Hoje eu tenho certeza que eu tive um encontro com ele.
nós estaremos realizando uma oração por todos os obreiros, colaboradores e CPOs da Igreja Universal no Chile. Inclusive, você vai saber como reagem os obreiros da Igreja Universal, os servos, os guerreiros, em meio à pandemia. Foi assim no início, foi assim no meio, no auge da pandemia, como também agora ao término da mesma. Os obreiros da Igreja Universal têm um recado e que tem ecoado em todo o Brasil e que, graças a esses guerreiros, muitas vidas, graças a Deus, foram salvas. Nós estamos aqui com os obreiros do Templo Maior de Curitiba para afirmar que a pandemia não nos isolou total, porque somos a Universal. Um forte abraço a todos vocês aí de Curitiba, aos guerreiros da Igreja Universal, do Exército do Deus Vivo, né? Aí em Curitiba. Vamos a mais uma pergunta? Vamos lá, bispo. Meu nome é Paola, sou obreira aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e observando na primeira epístola de Pedro 1,12, eu entendi que os anjos gostariam de pregar o evangelho, ou seja, fazer o mesmo que nós. O senhor poderia nos explicar melhor isso? Paola, Deus abençoe você e a todos que estão ligados conosco. Vamos então a essa passagem, vamos meditar juntos? E no final a gente vai entender. 1 Pedro, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim, olha. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, ele está falando aqui sobre a salvação. O fim da fé é a salvação. Quer dizer, a finalidade, né? Nós temos que ter fé para irmos até o fim, que é a salvação da nossa alma. Aí ele diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Quer dizer, até os profetas também buscavam entendimento sobre a salvação, né? E que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Que glória é essa? Mais uma vez ele falando da salvação, né? Aos quais, quer dizer, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, olha só, mas para nós, eles ministravam estas coisas. Quer dizer, naquela altura os profetas não sabiam da salvação, mas pregavam sobre ela. Deus os usava para isso. Que aconteceu dos tempos, os últimos tempos, em que os evangelistas começaram a pregar, os discípulos, né? E os profetas pregavam sobre isso sem ter, no entanto, o conhecimento exato. Aí ele vai concluindo, ó, veja só, que agora vos foram anunciadas, nos últimos tempos, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Para que serve o Evangelho? O Evangelho é a salvação, é o anúncio da salvação em Jesus, tanto para os primórdios, os primeiros homens, como para nós nos últimos tempos. Aí ele diz assim, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, até os anjos tinham a intenção, ou têm a intenção, de se envolver, de entender e se envolver com a salvação da humanidade. Você não fala claramente que eles querem pregar, mas que eles se atentam até hoje. Eles são, então, os nossos conservos, né? Estão entre nós por ordem divina para nos guardar, para nos fortalecer, por ordem de Deus. Nosso fortalecimento é a fé. Por isso que lá no início, no versículo 10, que a gente começou a falar, ele fala claramente que, versículo 9, que o fim da nossa fé, ou seja, a finalidade, a fé, ela vai terminar, ela vai culminar com a salvação das almas. Então, na verdade, os anjos também desejam estar conosco todo o tempo, ao lado de cada um de nós, por ordem divina, caminhando para essa salvação. Então, eles têm o mesmo entendimento. Por isso que a Bíblia fala que os anjos desejam bem
atentar, né? E não pregar o evangelho, né? Então, salvo o melhor entendimento, é isso que Deus nos mostra aqui nessa passagem bíblica, que você pode ver então no 1 Pedro do 9 até o versículo 12. Ficou claro. Bem, se você tem uma dúvida, grave a sua pergunta com o seu smartphone em posição horizontal, de forma objetiva, e envie ao WhatsApp 953392828, 0 operadora 11. Você que também está fazendo parte desse estudo do livro Eis-me aqui, Senhor, os critérios de Deus na escolha dos seus servos aos sábados, aqui no Templo de Salomão ou em um templo da Universal e no seu estado, conta pra gente a sua experiência, você que foi batizado com o Espírito Santo, você que foi renovado, fortalecido, seja você pastor, bispo, esposo, obreiro, membro de um grupo, voluntário de um dos muitos grupos na igreja, grave também a sua experiência e manda pra gente, como fez o pastor Charles, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Olá, que Deus abençoe a todos. Sou o pastor Charles Aguiar, aqui da Catedral de Porto Alegre, responsável pelo trabalho da UNIP no estado do Rio Grande do Sul. E a experiência que a gente vem tendo com o livro Eis-me Aqui tem sido algo que realmente, de fato, tem nos abrido a visão em relação ao trabalho da obra de Deus. E na página 16 fala ali que Deus não está à procura de pessoas que venham servir a Ele só apenas fisicamente. Lendo, a gente consegue entender que Deus nos chama, mas não só para sermos mais um ali apenas, mas sim para a gente possa honrá-lo através da nossa vida, através do nosso testemunho. Então Ele não nos chama só para servi-lo fisicamente, mas espiritualmente também, em tudo aquilo que a gente vem fazendo. E é o que a gente vem conseguindo entender e aprender com o livro Eis-me Aqui. Um forte abraço para o pastor Charles, aí em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a todos os que estarão participando neste sábado da reunião dos discípulos. Vamos estudar o tema O Servo que dá prazer. O servo que dá prazer é o tema que vamos estudar neste próximo sábado, na página 27 e 28 do livro Eis-me Aqui, Senhor. E você que é membro do Força Jovem já está informado que vamos estar apresentando o Força Jovem Universal e dando uma orientação específica a vocês. Caso não, seja informado, esteja preparado e faça-se presente aí no seu estado e aqui no Templo de Salomão, vocês que vivem aqui na nossa grande capital. Olá, Bispo Júlio, nós estamos aqui com parte da FJU aqui de Sorocaba, da Catedral. E nesse sábado, na reunião dos discípulos, às 18 horas, nós estaremos juntos e misturados, aprendendo mais a respeito de como servir a Deus, de como agradar a Deus. Eu e toda a FJU, não só aqui da Catedral, mas de todo o bloco de Sorocaba, de todo o Brasil, estaremos participando dessa reunião especial, onde estará sendo apresentado toda a FJU. Deus abençoe o senhor, Bispo Júlio. Um abraço, muito obrigado pela sua bênção. O pastor aí em Sorocaba, responsável pelo trabalho do Força Jovem Universal, e a todos vocês, membros e colaboradores, voluntários do Força Jovem. Bem, nós vamos exibir mais um episódio dos Enfermos na Alma. Hoje é o 8º, mas antes, preste atenção. A quem seguimos? Responda essa pergunta. Nós, bispos, pastores, auxiliares da Igreja Universal, nunca estaremos para sempre no mesmo lugar, cidade ou na mesma igreja, porque assim foi com o Senhor Jesus e seus discípulos e assim tem sido conosco da Universal. E isso é bom. É bom porque você acaba não se adaptando ou se apegando ao pastor, a nós, bispos, aos auxiliares. E nós, bispos, pastores, auxiliares, servos de Deus, não fazemos raízes em lugar algum. Estamos livres no Espírito. É normal, claro, que temos mais afinidade com um do que com outros. Bispo, pastor, auxiliar, porque nós somos humanos. Mas nem por isso você e eu devemos nos apegar às pessoas, mas devemos nos policiar para sabermos como agir e reagir
quando houver mudanças em nossa igreja. Então, se você é uma pessoa espiritual, você não vai fazer pirraça, murmurar, julgar o outro que está chegando, falar mal do outro que saiu, ficar desanimado, fazer fofoca, porque isso mostra a carnalidade, né, para com o pastor que foi ou para com o pastor que está chegando. Então, é importante que você tenha isso muito bem claro. Na Igreja Universal, ninguém vai ficar no mesmo lugar para sempre. A gente viveu nos Estados Unidos quase 10 anos, na Europa 13 anos, na África anos. E agora estamos de volta ao Brasil depois de 26 anos. Já estivemos no Templo de Salomão, já estivemos em Goiás, já estivemos na Zona Sul de São Paulo, voltamos para os Estados Unidos, depois retornamos para o Templo de Salomão e agora estamos aqui. O servo é: eis-me aqui, Senhor. Usa-me como o Senhor quer. Agora, você, como eu, temos que ter essa consciência do perigo que a gente corre de se apegar às pessoas, né? O pastor que está chegando, você deve recepcioná-lo com carinho, respeito, orar por ele, dar todo o apoio, né? Para que ele possa desenvolver o trabalho. Tenha você como obreiro, colaborador, CPO, um evangelista, um membro de um grupo, como aliado e não um inimigo. Essa é a verdade. E aquele que foi, que Deus o use, que Deus o abençoe, assim como ele foi usado quando esteve aqui conosco para nos abençoar, que ele seja usado agora onde Deus o enviar para abençoar a outros. Nós da Universal não somos guru, coach pessoal de ninguém, nem de famosinho, nem de anônimo, nem de riquinho, nem de pobrezinho, não. A gente não passa a mão, a gente não alisa ninguém, não, gente. Todo mundo sabe disso. Na Igreja Universal é olho no olho, nós somos transparentes, somos o que somos. Gostou? Muito bem. Não gostou? Paciência. É isso aí. A gente não tem beijinho de falsidade, não. A gente tem um tapa da verdade. Como o pai. O pai que ama, a mãe que ama, não faz as vontades do filho. Eu tenho filhos e quem é um bom pai, uma boa mãe, não dá tudo o que o filho quer, não faz tudo o que o filho quer, porque senão você não é pai e nem ele vai ser filho. Aí vira uma bagunça, que é o que querem fazer com a nossa sociedade, esses desequilibrados. Mas, por favor, voltando a esse tema, a gente nunca vai ficar no mesmo lugar, porque a gente não é guru de ninguém, a gente não é coach pessoal de ninguém, a gente é mensageiro do Altíssimo. Isso é muito sério, gente. Eu já ia me esquecendo. Eu vou te dar algumas dicas do verdadeiro homem de Deus. Você quer? Escreve aí, que vai cair na prova. Os verdadeiros homens de Deus e os falsos ficam em evidência. O verdadeiro homem de Deus, ele ensina ao povo a meditar na palavra de Deus e a praticar a palavra de Deus. Ele ensina o povo a depender do Senhor Jesus, do Espírito Santo e não dele, seja bispo, pastor, seja auxiliar, obreiro, seja quem for. O verdadeiro homem de Deus, preste atenção, ele ensina ao povo a importância do batismo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É ele que nos ensina a agradar a Deus, ele ensina o povo a obedecer à palavra de Deus. Por isso, guarde esses 3 segredos. O verdadeiro homem de Deus ensina o povo a ler, a meditar na palavra, ensina o povo a o quê? A buscar o Espírito Santo sobre todas as coisas, o batismo com o Espírito Santo, seguir o Espírito Santo. E claro, o homem de Deus ensina o povo a não ficar apegado a ele, nem a ninguém, senão ao autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Veja só o que está escrito aqui na Epístola de Efésios, por favor, Daniel, capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne. Quer dizer, antes de nos convertermos, de sermos libertos e salvos, a gente andava segundo o nosso coração. Então a gente se apegava às pessoas, aos nossos achismos, né? Às nossas opiniões, a gente se apegava às pessoas. Aí ele fala aqui, olha, fazendo a vontade da carne. A gente vivia para fazer a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Está aqui, ó. Vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos de Deus? Não. Filhos da ira. Está aqui, ó. Como os outros também. Está vendo? Nem todos são filhos de Deus. Nem todos
que estão nas igrejas ou que têm a Bíblia são filhos de Deus, mas todos aqueles que nascem de Deus por meio do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo. Então, guarde este ensinamento e passe isto para os demais, que você venha ensinar isso aos novos que estão chegando na igreja do Senhor Jesus, para olhar para Jesus e não para nós, servos de Deus, porque nós somos apenas mensageiros. Nós não somos mais importantes do que a mensagem é importante, nós somos apenas o vaso, o conteúdo é o que importa. Bom, é momento de oração, nós vamos falar com Deus, mas antes vou pedir o Felipe para vir aqui para o estúdio, assistir com a gente o 8º episódio dos Enfermos na Alma e já oraremos por todos vocês, em especial pelos servos de Deus, os discípulos no Chile. Vamos lá. Enfermos na Alma. Episódio de hoje: a luxúria. Lascívia. Propensão à sensualidade exagerada. Os seres humanos são criados com apetite, um desejo natural de satisfazer uma necessidade corporal que pode se tornar uma luxúria pecaminosa se o desejo for irresistível para as coisas que Deus proibiu. A palavra carne na Bíblia pode ter significado literal, ou seja, referindo-se ao corpo humano, a substância macia do corpo vivo que cobre os ossos. Mas também pode ter significado espiritual, referindo-se às práticas segundo o eu, buscando o prazer desregrado e excessivo. Nossa natureza pecaminosa é evidenciada pela inclinação em buscar nossos próprios interesses e rebelar-se contra Deus. O desejo da carne e o desejo do espírito estão sempre em guerra. O vencedor é quem alimentamos mais. Ninguém jamais será perfeito, mas ao cumprir a palavra de Deus, os frutos do Espírito são manifestos, subjugando os frutos da carne. Isso leva a vencer o mundo. O objetivo de quem colocou sua fé em Jesus Cristo é se tornar mais e mais como Ele a cada dia. Isso significa abandonar o velho modo de vida sobre o qual o pecado estava no controle. A lascívia está em oposição a este ideal. Porque não nos chamou Deus para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A luxúria tem alimentado os impulsos sexuais e que tem levado a muitas pessoas à queda na fé. Inclusive, muitas pessoas que nos assistem agora sentem-se como uma ovelha perdida. Você que caiu no pecado da luxúria, chegou a hora de você voltar. Na sexta-feira, dia 29, nós teremos a Vigília da Ovelha Perdida aqui em São Paulo, mais precisamente aqui na capital, na zona sul de São Paulo, será realizada a vigília às 23 horas na João Dias, na Avenida João Dias, 1800. Mas também no seu estado, aí no seu bloco, fora da capital, haverá também a mesma vigília intitulada da Ovelha Perdida, para que você volte. E eu quero que você tenha em mente a importância de levar um copo com água e um pano de saco, né? Você vai levar esse copo com água e um pano de saco. É R$1, um copo com água, né? E um pano de saco. Para quê? Por quê? Em um dado momento na vigília, você vai saber o porquê. Mas uma coisa eu lhe garanto, vai ficar marcada
o momento em que você fará uso da água e do pano de saco. Trabalho, amizades, distrações, o brilho do mundo. Você ia tão bem, até que em um momento alguma coisa te fez desviar do caminho pelo qual você lutou tanto para chegar. Hoje, você está distante da presença de Deus e não encontra forças de sozinho voltar? Os problemas a cada dia têm sufocado mais e você precisa urgentemente de um resgate. Vigília do resgate das ovelhas perdidas. A oportunidade de voltar e se encontrar com Deus. Quem de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até encontrá-la? O bom pastor acha a ovelha, coloca em seus ombros e, ao chegar em casa, diz aos amigos e vizinhos: alegrem-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Vigília do resgate das ovelhas perdidas. Sexta-feira, dia 29 de outubro, às 23h30, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Resgate não tem limites. Bem, é momento de oração, pastor Felipe já está aqui, eu já coloquei os nomes de quem ligou pedindo resgate, que ele vai entrar em contato e acompanhar para que estejam conosco já neste sábado. O bispo Antônio também está acordado ainda. Vamos unir a fé e vamos orar. Vamos falar com Deus. Preciso nascer de novo para ter um encontro com Deus. Tem que haver um renovo para ser chamado de filho do Rei. É preciso entregar nossas vidas, aceitar Jesus no coração. Ser praticante da tua palavra, assumir o caráter de um cristão. Eu quero ser obreiro aprovado, para ser instrumento nas tuas mãos, ser usado a todo momento, quando o Senhor tocar no meu coração. Fala, Jesus, dentro de mim. Eu quero ser cheio da tua unção. Eu quero ter um encontro contigo para poder ganhar a minha salvação. Eu quero ser obreiro aprovado. Sim, meu Pai, nós queremos, todos queremos sermos obreiro aprovado. Eu duvido que haja alguém aqui querendo te ofender, insultar o Senhor. Somos milhares, devo corrigir, somos milhões, espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo. Pessoas que reconhecem que a Tua misericórdia, a Tua compaixão nos alcançou e por isso o Senhor nos livrou da morte quando estávamos perdidos na nossa incredulidade. Outros na idolatria, na feitiçaria, nas orgias, nos vícios, no materialismo. Ó, meu Pai, obrigado por nos ter guardado e livrado até que tivéssemos o privilégio de Te conhecer. Como este telespectador, ouvinte, que agora no hospital, no presídio, em casa ou no carro, diz: eu reconheço que preciso de Ti, Jesus. Eu reconheço que eu necessito nascer de novo. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que Te invocam agora. Vem abraçar esta pessoa que se sente só, que sente o frio na alma, o frio da solidão. Sim, esta pessoa que está caída, sem forças para lutar, desacreditado dele mesmo. Usa esta água como um ponto de contato, arranca esta opressão. Eu repreendo o encosto
da depressão, do vício, da doença, das drogas, que ao beber desta água saia todo o mal e que entre a tua força para te buscar, a coragem para te obedecer e uma paz sobrenatural, como se ela não tivesse mais problemas. É o que eu te peço, pois declara esta água consagrada. Levante o copo com água em o nome do Senhor Jesus. Beba, participemos juntos. Receba agora o toque do Altíssimo, o Espírito Santo lhe envolve. Meu Deus, visite os teus servos no Chile, obreiros, colaboradores, CPOs, membros, voluntários de um dos muitos grupos, estão enfrentando as suas lutas, as suas dificuldades. Seja com os teus servos no Chile, abençoe a tua igreja no Chile, fazendo deles fortes, uma igreja grande, um povo fervoroso que te glorifique, Jesus. É a minha oração sincera. Guarde-os de todos os males e que eles venham se multiplicar, como o Senhor prometeu na tua palavra. Abençoe os que ligaram pedindo resgate e que serão acompanhados pelo pastor Felipe e que estarão conosco neste sábado, aqui em São Paulo ou em um outro estado do Brasil. A minha oração é em favor de todos. Quero aproveitar e pedir pela equipe do programa Obreiros em Foco, que eles sejam abençoados, tenham suas necessidades atendidas. Todos nós temos problemas e enfrentamos dificuldades. Só o Senhor para nos ajudar. E eu peço, abençoe a cada um de nós, a cada um deles, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Quem quer teu encontro agora, o Filho de Deus te dá condições. É só deixar o Espírito Santo habitar no seu coração. Quem quer teu encontro agora, o Filho de Deus te dá condições. É só deixar o Espírito Santo habitar no seu coração. Eu quero ser obreiro aprovado, para ser instrumento nas tuas mãos, ser usada a todo momento, quando o Senhor tocar no meu coração. Fala, Jesus, dentro de mim, eu quero ser cheio da tua unção. Eu quero ter um encontro contigo, para poder ganhar a minha salvação, para poder ganhar a minha salvação. Pastor Felipe, as suas considerações finais. Bispo, eu quero aproveitar esses minutos finais e convidar essa pessoa que nos acompanha a baixar o aplicativo da Igreja Universal. Isso mesmo, totalmente gratuito. Abra sua loja virtual aí agora no seu dispositivo móvel e você pode baixar digitando Igreja Universal, seja na Apple Store ou então na Play Store. Faça o download agora, é totalmente grátis. Faça o cadastro e você terá acesso a todo o conteúdo. É o aplicativo que eu mais gosto. Ah, que bom, Bispo. Simples, né, de usar e muito, mas muito útil. Bispo Antônio, suas considerações finais. Só agradecer a oportunidade e fique firme, porque Deus é contigo onde quer que você esteja. Deus abençoe. Nos veremos na Iurde ou nas nuvens.